Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu me chamo Isabel Cristina e hoje estou aqui com a disciplina Arte e Educação. De antemão, eu quero avisar que estou sem máscara porque estou num ambiente totalmente isolada e que, para complementar a minha maior felicidade, hoje recebi a primeira dose da vacina. Estou muito feliz. Então vamos lá. Arte e Educação. Arte no currículo escolar. A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana. Por que a gente vem com arte no currículo escolar? Para muitos, a arte não deveria estar no currículo escolar, mas está, e é muito importante. É muito bom poder trabalhar com arte, principalmente na primeira fase da criança. O aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas, quanto na ação de apreciar e conhecer formas produzidas por eles e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. O que é arte? Simplesmente é você pegar o papel, desenhar alguma coisa, só existe isso? Não. Na realidade, a arte em geral, ela abrange muitas coisas mesmo, como escultura, caricatura, arquitetura, tudo isso envolve a arte. A arte vem do latim ars, significando técnica ou habilidade. Normalmente é entendida como a atividade ligada a manifestações de ordem estética por parte do ser humano. A definição de arte, no entanto, é fruto de um processo sociocultural e depende do momento histórico em questão, variando bastante ao longo do tempo. A arte pode ser vista de várias maneiras, ou a depender da sua imaginação. Muitas vezes, a arte em geral não é o que a gente pode ver, mas sim o que ela tenta demonstrar para a gente de uma maneira diferenciada. A gente vai estar falando algumas linguagens artísticas, como por exemplo, a arquitetura, artes cênicas, arte digital, arte educação, artes plásticas, artes visuais e design, banda desenhada, quadrinhos, aqueles famosos quadrinhos, quem é que não gosta, né? Qual é a criança que não gosta? Qual é o adulto que não até hoje nunca leu um gibi da Turma da Mônica? Então, os cartões, o cinema, quem é que não gosta de um cinema hoje? Eu creio que é um dos polos maiores é o cinema. Todo mundo já assistiu alguma coisa no cinema ou tem vontade de assistir. As linguagens artísticas também envolvem a dança, o desenho, que é dramaturgia, a escultura grafite, fotografia, literatura, poesia e prosa, música, miniaturismo, pintura e teatro. Quando eu venho para a linguagem artísticas envolvendo a dança em geral ela está dentro da arte, porque não é questão só do movimento corporal, e sim a pintura junto com a dança faz um elenco maravilhoso de arte. Quando eu venho para o desenho de dramaturgia, envolve a criatividade, a compreensão da criança e o que podemos desenvolver junto com elas. Quando eu venho para a escultura e grafite, muitos acham que é só a questão de bagunça, que vê as pichações, mas não é. A escultura grafite hoje é bem trabalhada dentro do nosso contexto da arte e educação. A fotografia e literatura, a poesia e prosa, hoje nós temos representantes da gente, crianças mesmo fazendo tudo isso. Então, é maravilhoso poder trabalhar tudo isso com as crianças. Temos imagem de teatro, né, o teatro musical, temos arquiteturas antigas, temos desenhos em quadrinhos, tudo isso é interligado à nossa arte. Então,
É maravilhoso poder transbordar e demonstrar a arte para vocês em forma de desenhos principalmente e demonstrar um pouco sobre as esculturas da antiguidade. Conceito de linguagem. A linguagem seja verbal, oral ou escrita. Aí temos a pictórica, fotográfica, cinematográfica, corporal, gestual, musical, etc. Quando eu falo para vocês a questão da dança, onde envolve o corpo, vem os gestos através também da dança. Muitas vezes vocês podem estar assistindo uma peça onde a movimentação corporal ela é muito envolvente e pode não ter música nenhuma, só simplesmente a dança. E às vezes você pode estar ouvindo a música sem poder ver o que realmente está por trás da música. Então, tudo faz influenciar o pensamento da gente. A arte, tudo isso, ela se dirige, ou seja, parte de alguém para outro alguém, podendo ser entendida como enunciação, como espaço de interação, de troca e produção de sentidos. A arte como expressão. Como expressar a arte? A arte em geral só é a pintura? Não, não é só a pintura. Então vamos falar mais um pouquinho sobre a arte como expressão. A arte na educação tem como finalidade principal permitir que a criança expresse seu sentimento e a ideia de que a arte não é ensinada, mas expressada. Muitas vezes você dá de cara com uma criança onde ela é totalmente tímida, mas ao mesmo tempo tem o dom de demonstrar em sentimentos, consegue lhe passar os sentimentos, em que ela tem esse dom de fazer alguma pintura, algum tipo de dança. Então, isso você deve estar sempre se envolvendo e tentando puxar dessa criança, colhendo o máximo possível de informações para que ela possa desenvolver um bom trabalho. Esses novos conceitos, mais do que aos educadores, entusiasmaram artistas e psicólogos, que foram os grandes divulgadores dessas correntes e talvez por isso promover experiências terapêuticas passou a ser considerada a maior missão da arte na educação. Temos imagens de obras de artes trabalhadas e temos também o prazer de ter representantes aqui na nossa região, como Ana das Carrancas, onde ela faz o trabalho com barro e é apreciado em todo o Brasil. Então ela faz um belo trabalho, tem carrancas dela até fora do Brasil também, tem alguns artistas que têm o trabalho dela, que é bem desenvolvido. Então é maravilhoso poder ter representantes junto com a gente para poder fazer um bom trabalho. Arte como atividade. A concepção de ensino da arte baseada na simples realização de atividades artísticas é resultado do esvaziamento dos conteúdos específicos da área na arte da educação escolar. Temos uma imagem que demonstra a mesma questão da arte complementando um lado e o outro lado tendo a única imagem. Porém, uma das imagens, do lado das imagens, é só de pontinhos e outra é só de riscos, que são os famosos rabiscos. Então, a gente consegue complementar a união de uma imagem só, formando de duas maneiras diferenciadas, as de pontinhos e as de rabisco, que são os traços. Na realidade, o ensino da arte caracterizou-se como uma ação não planejada, pois as atividades eram desenvolvidas apenas para cumprir as formalidades e ocupar os horários, sendo ministradas por professores que não compreendiam o significado da arte na educação. Quer dizer, a arte, em geral, ela não tinha totalmente quase valor nenhum, mas aí, através de alguns psicólogos, viemos ganhando movimentos fortíssimos
para poder trabalhar a arte, e hoje temos artistas que ganham a vida demonstrando a arte em geral. Aí a gente vem com Leonardo da Vinci, Michelangelo, Pablo Picasso. Temos também a nossa brasileira Tarsila do Amaral, que valorizou bastante a arte para a gente, e isso é muito bacana. No decorrer do tempo, as concepções da arte como expressão se multiplicaram e se aprimoraram, quer dizer, foram sendo valorizadas. Hoje a gente vai falar também um pouquinho sobre as pinturas faciais. Professora, o que é pintura facial? A pintura facial geralmente a gente consegue ver facilmente em aniversários, onde tem uma pessoa que fica pintando o rosto das crianças, colocando formatos de bichinhos, de flores, de frutas, de desenhos que eles gostam. Então, isso é arte facial. É bem legal e está sendo muito bem trabalhada dentro dos aniversários, que a gente também pode estar utilizando elas dentro da sala de aula. A própria criança, a gente pode estar utilizando a pintura facial nela. Dentro de todas essas atribuições, a gente também vai falar um pouco que entra a arte da filosofia, da sociologia e da antropologia para o deslocamento do foco das teorias estéticas, não mais sobre a obra de arte. Quando a gente usa sociologia, filosofia e antropologia, se vocês pararem para perceber, o passado da gente envolve a questão das escavações, e nessas escavações foi descobertas pinturas, que é usada na antropologia, onde a antiguidade as pessoas usavam já a questão da pintura facial. Hoje temos tribos, índios, muitos índios, que continuam pintando a sua face em formas de guerrear ou da própria defesa deles, sempre estando com as pinturas. Porém, as pinturas que eles utilizam não são pinturas como nós temos hoje, que são as cores vivas que nós temos. As cores mais utilizadas dos índios é as cores que eles conseguem utilizar eles mesmos produzindo com eles mesmos, que é a questão do pau-brasil, eles conseguem extrair a tinta, então são cores completamente repetidas. Hoje a gente tem um leque de cores para poder estar utilizando. A gente vem aí com obras de artes e arquiteturas, como Davi, que a gente pode trabalhar, ver a obra de arte dele, que é a arquitetura, não é isso? A gente pode estar trabalhando escultura. Davi vem com a escultura. A Capela de São Pedro vem com uma arquitetura que é muito vista hoje pelo mundo todo. Uma obra de arte é feita para ser vista, consumida, difundida no mundo cultural e num determinado contexto histórico-social. Por essa razão, a obra artística só se completa com a participação do espectador, que recria novas dimensões dessa obra a partir do seu grau de compreensão da linguagem do conteúdo e da expressão do artista. Como eu tinha falado anteriormente, às vezes temos uma imagem que na mente da gente é uma coisa, mas para o artista ele está demonstrando algo totalmente diferenciado. Então, a sua imaginação consegue transbordar naquela imagem uma coisa. A imaginação de outra pessoa consegue transbordar naquela imagem outra coisa totalmente diferente do seu pensamento. Então, o conteúdo de expressão do artista que fez a pintura é totalmente diferenciado do nosso. A música como arte. O que se espera da música hoje? Interessante, né? As músicas hoje estão tão defasadas com a linguagem, com a própria letra da música, que deixa a gente um pouco triste. E não era para estar acontecendo isso. Ter palavrões, tudo isso não era para estar acontecendo. Mas, infelizmente, nós temos isso. O que milhares de pessoas esperam da música é poder relaxar,
buscar o prazer, ou mesmo utilizá-las com fins terapêuticos. Quando a gente fala em buscar o prazer ou relaxar, você iria conseguir relaxar ouvindo um funk? Mas tem pessoas que conseguem. Tem pessoas que conseguem ouvir músicas religiosas, outras não conseguem. Músicas clássicas, sertanejo, tudo isso são diferenciados pelo pensamento de pessoas. A gente pode estar trabalhando também a questão, esse eu consegui fazer, e eu ia demonstrar para vocês, que vocês podem estar demonstrando para o aluno de vocês, pedindo para eles fazerem, que é bem legalzinho e fácil. E sem contar que a gente vai poder estar utilizando os pedaços dos papéis que vamos estar cortando para poder dar formato a outras artes. Como, por exemplo, a gente pode estar pegando aqui um papel branco, a gente pode estar, vou fazer totalmente o mesmo formato, olha lá. A gente vai estar como se fosse tecendo. Vou fazer rapidinho. Onde vocês podem estar pedindo os alunos de vocês para estar reproduzindo isso. Vou fazer aqui mais um pouquinho só para vocês poderem acompanhar. E vai poder estar utilizando esses papeizinhos que a gente está picotando para fazer outras artes. Como? A gente pode estar... O papel é só branco, vai fazer o quê? Olha lá. Novamente. Professora, a gente vai fazer o que com esses restantes de papel? Simples. A gente pode estar pegando os pedacinhos de papéis que foi recortado e pode estar fazendo, dando para os alunos fazer bolinha, dando para os alunos tinta, para eles estarem fazendo a pintura dos papeizinhos e depois estar colocando para eles fazerem a pintura deles com os formatos dos papéis, que é muito interessante para o aluno, o convívio, o contato diretamente, para poder fazer essa pintura, para poder fazer esse tipo de tecelagem, que é bem bacana mesmo. Olha lá, ó. E eles podem, eles mesmos, estar podendo pintar novamente o papel da forma que eles quiserem. Ou com tinta, ou de canetinha, o que vocês acharem que é mais viável para vocês e para os alunos. Então, muitas pessoas tentam buscar, vamos voltar um pouquinho para a música, a questão da música em geral. Relaxar, buscar o prazer e mesmo utilizá-la como fins terapêuticos. A música nessa direção dos fins terapêuticos tem o efeito de uma droga leve. Ela ajuda a sair de um momento ruim, quer dizer, você está num momento êxtase e quando você escuta uma certa música que tenta fazer um relaxamento dentro da própria terapia, você sai de si e consegue buscar algo na sua mente do passado para fazer você fluir, quer dizer, é uma droga, a gente fala como droga leve, porque consegue tirar você de si mesma. Ela ajuda a sair de um momento ruim e dá um consolo fugitivo, por permitir que se saia de si mesma por um momento, como acontece nas festas de raves ou trance dance. Por quê? Nas raves você vê que as pessoas às vezes não estão usando drogas, mas ao mesmo tempo as músicas que são utilizadas fazem com que as pessoas entrem em uma transe que fica completamente como se estivesse drogado. A gente olha e fala assim, tá drogado, e não está. É só a questão do consolo fugitivo. A arte pode favorecer a formação da identidade e de uma nova cidadania, de crianças e jovens que se educam nas escolas, contribuindo para a aquisição de competências culturais e sociais no mundo no qual estão inseridos. A gente tem falando um pouquinho da questão da caricatura. A caricatura hoje está sendo muito utilizada por diversas idades, onde vocês podem estar trabalhando também com as crianças, pedindo para elas tentarem demonstrar a imagem que elas veem de vocês, professores, ou dos próprios colegas, e tentar expressar no papel. É interessante.
para tentar ver o que sai realmente na mente da criança, porque às vezes tem crianças que têm uma mente muito aberta, outros têm a mente muito fechada, outro às vezes não tem a mente nem aberta e nem fechada, mas sim ela é bloqueada, porque às vezes a criança, eu quero ser o quê? Eu quero ser pintor, e os pais tentam bloquear, mas pintor não ganha nada, tem que ser médico, é jogador de futebol, é o sonho de todos os pais, é que os filhos, da maioria de todos os pais, é que os filhos sejam ou jogador de futebol, ou médico, ou algum artista famoso, ou cantor. Muitas vezes a criança não tem o dom para nenhuma dessas coisas, mas os pais querem porque são as profissões hoje que mais dá dinheiro. Então eles tentam formar dessa maneira e acabam bloqueando a mente da criança. Então, de crianças e jovens que se educam nas escolas, contribuindo para a aquisição de competências culturais e sociais no mundo no qual estão inseridos. O objetivo a que se propõe o ensino de arte, em toda a sua especificidade, prevista na forma da lei, é essencial para a construção da cidadania. Mas assim, a cidadania em geral, hoje a gente olha para a cidadania, a gente não vê, principalmente nessa pandemia, a gente não vê muita coisa para poder se sair. Mas ao mesmo tempo, dentro de si, existe algo que você possa estar oferecendo, contribuindo para as crianças e jovens, em termos de pinturas, de dança. E vocês podem estar muito mais se envolvendo no mundo da pintura e da arte deles. O ensino de arte trata de relacionar sentimentos, trabalhar aspectos psicomotores e cognitivos, planejar e implementar projetos criativos e se engajar emocionalmente neles num pensamento permanente de processo reflexivo. Mas, professora, psicomotores e cognitivos, sim, a gente pode estar dando às crianças para estar fazendo as pinturas de mão, que é aquelas pinturas que a gente mela a mãozinha ou o pezinho, coloca no papel, faz a mistura das cores para dar um tom diferente, que nem misturar o laranja com o azul, ou o amarelo com o verde, vai dar que cor. Então vai estar envolvendo a criança, tendo o contato direto com a tinta, onde eles vão poder expressar, se lambuzar com as misturas das tintas, e ao mesmo tempo criar a arte deles em geral. Assim, para o ensino de arte, cada aluno é relevante. E por isso sua história, estética, por exemplo, sua biografia musical ou sua trilha sonora de vida, deve ser examinada e investigada. Como eu vinha falando, o porquê que a gente tem que estar abusando um pouco de tentar invadir a privacidade do aluno, em termos da gente poder buscar o que realmente está acontecendo naquele momento. Essa investigação estética não pode ter êxito sem uma conexão com a biografia de cada um dos alunos, que são esteticamente ativos, nas camisetas que vestem, nas danças que inventam e reproduzem, nas músicas que ouvem e nas imagens que colam nas paredes de seus quartos. Quantas e quantas vezes a gente não consegue localizar adolescentes ou até mesmo crianças que expressam nas paredes dos seus quartos seus pedidos de socorros em formas de arte, ou às vezes declarações em formas de arte. Uma parede escura no quarto, ou algo que ele desenhou e pode pendurar no quarto. Também estou conseguindo ver muitos e muitos alunos trabalharem em casa o formato da pintura na camisa, que fazem as diversas cores, conseguem fazer os nós com aquelas liguinhas, as borrachinhas de dinheiro, e fazem aquelas camisetas diferenciadas, que está uma moda maravilhosa. E os alunos, quando em geral conseguem demonstrar essas artes dentro do seu quarto, é porque estão pedindo realmente para serem demonstrados e que possam inserir eles dentro de um contexto de artes dentro do seu quarto.
O ensino de arte tem como objetivo formar pensamentos e trabalhar processos didáticos artísticos do mesmo modo como a prática artística opera. Ou seja, ensinar arte deveria se valer de processos analógicos à construção da arte, em que a teoria, a prática do pensamento artístico, bem como as práticas educativas trabalhariam em conjunto. Por que não valorizar? Qual a sensação, qual a emoção de quando os pais passam para entregar os filhos à escola para poder levar e conseguem ver nas paredes dos colégios as pinturas que os próprios filhos criaram, produziram dentro de sala de aula. O quanto é interessante. E quando a criança já assina que está a pintura desenhada e está lá e o pai passa, olha e vê, nossa, que bacana, ele conseguiu realizar isso aqui dentro da sala de aula. E muitas vezes a gente consegue trazer para a mente dos pais o qual é importante o aluno chamar a atenção dele também pela parte da pintura. A arte da dança faz parte das culturas humanas e sempre integrou o trabalho, as religiões e as atividades de lazer. Os povos sempre privilegiaram a dança, sendo esta um bem cultural e uma atividade inerente à natureza do homem. Toda ação humana envolve a atividade corporal. Trabalhar com a arte na dança é prazeroso, é gratificante, é qualidade de vida e saúde, e podemos trazer certas culturas, privilegiando elas, demonstrando elas e interagindo com as crianças no habitat natural, tanto na sala de aula quanto debaixo de uma árvore. A gente poder levar o movimento corporal para ela mesma. É interessante fazer isso. É interessante buscar o movimento da criança em si, em sala de aula, ou ao mesmo tempo, quando ela pode estar se alimentando, você pode ver os movimentos corporais que elas estão fazendo. E muitas delas, às vezes, utilizam da comida para fazer arte, como pegam com as mãos para sentir aquele contato, e com a própria pintura ou pigmento da comida, eles conseguem passar no rosto, na barriguinha, na mesa, e vão dando formatos diferenciados. Isso é interessante também. A criança é um ser em constante mobilidade e utiliza-se dela para buscar conhecimento de si mesma e daquilo que a rodeia, relacionando-se com objetos e pessoas. A ação física é necessária para que a criança harmonize de maneira integradora as potencialidades motoras, afetivas e cognitivas. Eu tento trazer sempre para as crianças a questão da pintura com areia, onde a gente possa estar dando pigmentações em certos montes de areia, pinta as areias de cores diferenciadas, trabalhando com cola, aquela cola branca, e fazendo o mural. A gente monta a peça, joga a cola e dá vários punhados de areias diferenciadas para que a criança possa criar uma imagem diferente da outra criança. Vou dar um exemplo. Eu quero que uma das crianças, elas possam estar trazendo para a gente a pintura só da areia, só da praia. Então a praia a gente não vai dar pigmentação na areia, só utilizar a areia. Já para outra criança, a gente pode estar dando a ideia que ela possa estar trazendo só a questão da beira-mar e o mar mais no fundo. Então a gente vai estar trabalhando com a tonalidade azul ou verde e a questão da areia normal, sem pigmentação nenhuma, para ela dar a ideia do beira-mar. Outras crianças, a gente pode estar demonstrando, pedindo para fazer sempre com os punhados de areias diferenciados de cores. Um coqueiro, onde vai estar utilizando várias cores. Um lago com peixes, onde eles podem estar fazendo
a pintura totalmente com as mãos. Então, o que a criança produzir nesse momento tem que ser lembrado e tem que ser levado que a arte em geral é difícil para muitos de ser avaliado, mas ao mesmo tempo tem a questão do olhar perceptivo de cada pessoa para cada arte. O deslocamento pode ser feito de diferentes formas em uma dança. Saltando, andando, correndo, sendo carregado, se arrastando, girando, entre outras. Esses deslocamentos podem se dar por meio de caminhos retos ou curvos e serem feitos individualmente ou coletivamente. Por que eu falei um pouco da dança junto com a areia que eu estava falando? Porque com a mesma questão da tonalidade das areias que a gente vem sendo trabalhando, a gente pode estar colocando a criança para trabalhar também com os pés. Pisa para poder dar o formato, fazer algo diferente, fazer bolas em formato de pés, botando os pezinhos e fazendo círculos na realidade. Então, tudo isso vem buscando algo de diferença. Eu vou tentar mostrar para vocês agora um pouco do resumo de tudo que eu venho falando e onde vou estar tentando tirar as conclusões melhores possíveis, falando de alguns filósofos a respeito da arte e da educação. De acordo com Ferraz e Fusari, a arte está intimamente vinculada ao seu tempo. Não podemos dizer que ela se esgote em um único sentido ou função. É por isso que, ao buscarmos definições para as artes, podemos esbarrar em conceitos até contraditórios e que foram incorporados pela cultura. Ensino de arte trata-se de relacionar sentimentos, trabalhar aspectos psicomotores e cognitivos, planejar e implementar projetos criativos e se engajar emocionalmente neles, num permanente processo reflexivo. Talvez mais que em outras disciplinas do ensino de arte, os alunos são obrigados a entrar em contato consigo mesmo, quando, por exemplo, criam uma coreografia, realizam um jogo ou talvez possam estar criando pinturas diferenciadas, como um jogo teatral, interpretam uma música ou apreciam um quadro diferenciado. Isso não é nada menos do que formar a sua própria imagem do mundo e compreender a realidade de tudo nela exposto. Em concepções mais recentes, a arte-educação vem focando o trabalho na mediação entre o público, arte e público. Barbosa Coutinho, 2009, página 7. E para Barbosa, a arte tem enorme importância na mediação entre os seres humanos e o mundo, apontando um papel de destaque para a arte e a educação, ser a mediação entre arte e o público. No campo das artes plásticas, a educação estética passou a ser destinada para uma alfabetização visual, visando a promoção de competências de leituras de imagens em contextos interculturais. Nessa direção, a aprendizagem artística passou a ser um elemento indispensável na educação geral, considerada uma das competências básicas ao lado do letramento e da alfabetização numérica, porque as informações e a comunicação na sociedade contemporânea utilizam não somente a escrita, mas também múltiplos meios visuais, sonoros, mímicos e midiáticos. Uma proposta para a nova narrativa educacional é a utilização de imagens presentes em histórias em quadrinhos, em ensaios, em material publicitário e na televisão para uma alfabetização visual crítica. Utilizando imagens presentes na cultura contemporânea, os alunos devem analisar, interpretar
avaliar e criar com base na experiência crítica, reflexiva, textos visuais. No campo da música, assistimos a um processo de fusão entre as diferentes culturas musicais. Por exemplo, entre o samba e o rap, existe uma diferença muito grande. No entanto, apesar da internacionalização do repertório musical, algumas manifestações musicais existem em manter suas diferenças locais, como a capoeira. Outros exemplos que podem ser explorados são os novos movimentos da música nordestina, destacando-se Lenine, Chico César, Carlos Malta, Zé Cabaleiro, entre outros, considerando como novos porta-vozes de um país muito musical. Eles conseguem a magia de rimar sertão e globalização. Assim funcionam como antenas, captando sem preconceito os sons novos que vêm do país e do mundo. Então, nós temos pessoas que podem nos representar e muito bem, tanto dentro do Brasil quanto fora. Mas, como avaliar em arte? Embora um tema bastante discutido em outras áreas do conhecimento, ainda persiste a ideia de que avaliar em arte é difícil. Realmente será que é difícil? Uma vez que a avaliação não pode ser objetiva, quando se trata de áreas que envolvem a criatividade ou ainda quando se trata de arte, o que deve ser avaliado nem sempre tem uma resposta muito clara e simples. Então, na realidade, a arte, para poder ter avaliação, como sempre, e no finalzinho sempre a gente tem uma atividade onde vocês irão receber, e a nossa atividade, ela entra como estudo dirigido, com o valor de 6, e vem trabalhando um pouco sobre a reflexão em cima da arte. Eu venho trabalhando um pouco, falando sobre Tarsila do Amaral, e assim, a atividade, a gente está com uma atividade com 6 questões, e a primeira questão veio o seguinte: o que lhe chamou a atenção nesta obra de arte? Pesquise e fale um pouco sobre a mesma. A obra de arte que eu estou pedindo para vocês falarem é um quadro, que é Os Operários, de Tarsila do Amaral, e aí eu quero que vocês dêem a opinião, o conceito de tudo isso. Aí eu coloquei outra imagem, que eu pedi para vocês observar a imagem e depois responder. A segunda imagem, acima representa, tem várias coisas em cima da imagem, e nós temos algumas questões que vocês podem estar dando, o que para vocês representa. Se é lixo, se é sustentabilidade, se é inclusão social, se é animais silvestres. Então, vocês vão ter que estar me dando essa resposta dentro do que vocês acharem que é a arte. A terceira questão: de acordo com seus conhecimentos adquiridos, dê o conceito de arte e depois o conceito de educação. A quarta questão: de acordo com o material de estudo, quais as funções sociais da arte? Vocês viram lá a quantidade de artes que podemos estar trabalhando. A quinta questão: como podemos avaliar na disciplina de arte? Como devemos poder avaliar? Lembra que eu falei que cada aluno pode estar expressando diferente sobre a questão da imagem que eles estão vendo. A sexta questão: de acordo com seus estudos e conhecimentos, como podemos inserir aulas de arte em que os nossos estudantes possam ter interesse pelo assunto? O que é que devemos chamar a atenção dos nossos estudantes? Como podemos produzir com eles, dentro de cada um dos seus pensamentos? E nesse momento de pandemia, eu peço a vocês que fiquem em casa, que possam estar estudando o suficiente para poder estar respondendo às nossas atividades. Se protejam, se cuidem e fiquem com Deus. Um beijão no coração de cada um de vocês.